Em mais um episódio triste de Brasília, nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira a PEC 164 de 2012, de autoria de ninguém mais, ninguém menos do que o ex-deputado Eduardo Cunha, que altera o artigo 5º da Constituição Federal para proibir o aborto no Brasil. Embora os defensores da proposta digam que ela não altera os casos em que o aborto é permitido no país, essa PEC inclui a expressão desde a concepção no trecho da Constituição que trata dos direitos e garantias fundamentais e prevê a inviolabilidade do direito à vida, o que na prática proíbe o aborto em qualquer estágio da gravidez, em qualquer circunstância, uma vez que nessa linha de pensamento a vida começa quando o espermatozoide consegue entrar no óvulo, então está concebido ali o início de uma vida. Ai, gente, exatamente isso que a Cecília falou. Como nós estamos cansados de saber, o aborto no Brasil é permitido em 3 casos. Quando há malformação do cérebro do feto, a anencefalia fetal, quando a gravidez é resultado de estupro e se a gravidez impuser risco de vida para a mãe. Para especialistas em direito constitucional, a aprovação desse texto em plenário resultaria na revogação do direito das mulheres ao aborto nessas situações que já são previstas no Código Penal e na jurisprudência do STF. Mas, torcedores, calma, o que a CCJ aprovou é a admissibilidade da proposta, ou seja, se ela cumpre os requisitos para seguir a tramitação dentro do Congresso. O próximo passo é a PEC ser analisada por uma comissão especial que vai analisar, aí sim, o mérito da questão. E tem uma outra questão também envolvendo isso tudo, que é quem determina a instauração de uma comissão especial é o presidente da casa, que no caso é Arthur Lira. Então, novamente, torcedores, calma, porque isso é bom, já que o Lira recentemente também manifestou seu desinteresse pelo projeto em outras ocasiões. Só que o Lira só é presidente da Câmara até fevereiro. Eita. Então o futuro sobre isso é incerto, embora o Hugo Mota, que muito provavelmente vai ser o sucessor de Lira, tenda também a agir de modo muito similar ao do atual presidente da casa. Fato é que, como bem disse a Marilis Pereira Jorge, como bem lembrou a Marilis Pereira Jorge a respeito dessa história toda, a frase da Simone de Beauvoir, que foi cunhada no século passado, vale até hoje. Basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. É exatamente isso que está acontecendo, porque a discussão ali não passa sobre, não é sobre descriminalizar o aborto de maneira irrestrita. Não. Esses 3 casos, eles são absolutamente razoáveis. A gente não mencionou agora há pouco a questão dos símbolos religiosos em instituições. Isso aí. Não dá para misturar o que você acredita na sua vida com o que é lei dentro de um país. É inviável isso. Porque eu acho que a pessoa, a partir do momento que ela tem uma convicção no que quer que seja, ela não vai fazer. Ela não vai entrar nessa, ela não vai participar disso ou daquilo. Agora, você proibir o outro de fazer alguma coisa a partir da sua concepção de fé, de vida, de qualquer coisa, é muito absurda. Tem coisas que independem da religião. Não. Agora, é porque as pessoas chamam o aborto a partir da concepção de assassinato sob qualquer forma. Calma. Não, e rola aí uma mistura de conceitos, porque, beleza, você pode ter a sua fé e ninguém tem nada a ver com isso. Só que a partir do momento que a discussão é religiosa, ela já está resolvida, porque cada um que vai arcar espiritualmente. Sim, mas só que depois. Mas é o religioso decidindo o que a vida da outra pessoa, o que a pessoa está fazendo. Claro. Ah, mas aí vale qualquer crime? Não, óbvio que não, gente. É óbvio que a gente não está falando isso. Eu, por exemplo, estudei no colégio católico, tá? Minha vida inteira. Nesse colégio católico, quando eu tinha 13 para 14 anos, passaram um vídeo na aula de religião com a cena de um aborto. Um bebê escalando o útero da mãe para fugir do negócio que destroncava ele inteiro. Nunca mais esqueci dessa cena na minha vida. Me chocou de uma forma absurda e, honestamente, eu não sei o que faria se eu tivesse que passar por uma situação dessa.
Mas nem por isso você quer proibir outras pessoas. Claro. Porque eu não sei o que é estar grávida de um estuprador. Eu não sei o que é estar grávida de um bebê que vai nascer morto, que vai nascer sem possibilidade de viver. Eu não sei o que é estar correndo risco de vida porque eu estou gerando um feto. Então, assim, eu realmente não posso admitir que alguém decida, nesses casos que são muito delicados e que foram exaustivamente discutidos pela lei e pela comunidade, que talvez tenha sido um dos assuntos que foi amplamente discutido, não só no Supremo, ele foi discutido por comissões antes de chegar ao Supremo, seja decidido pela Comissão de Constituição e Justiça de gente aloprada, desculpa. É isso. Uma pena. Bom, deixa eu ler aqui só algumas coisas que chegaram aqui pra gente. Luciano Oliva, bem-vindo ao Rivo de Prata. Obrigada, seja bem-vindo aqui conosco. E Ricardo Souza, meu Rivo de Ouro, mandou um Rivo de Ouro. Vai pro cavalo da moto. Verdade, Ricardo Souza que usou o superchat dele como membro de ouro aí. E, que mais? Só isso? Só isso. Muito bem. Tá. Só que seguindo aqui no Congresso, gente, porque além dessa questão do aborto, rolou uma outra bizarrice que dominou a pauta da Câmara nesta semana, e dessa vez envolvendo o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, gente, a Polícia Federal resolveu indiciar o deputado por calúnia e injúria, depois dele criticar um delegado da corporação, chamado Fábio Alvarez Shor, durante uma sessão da Câmara em agosto. Tá parecendo a minha demissão, que aconteceu 45 dias depois do fato em si, pelo qual as pessoas acham que eu fui demitida, só que não. Então, nessa ocasião, o Van Hatten foi até a tribuna e disse que o delegado cria relatórios fraudulentos para manter Felipe Martins, o ex-assessor especial do ex-presidente Bolsonaro, preso ilegalmente sem fundamentação. Isso não acontece no Brasil, tá, gente? Não pode. Não pode. Está na Constituição. Os parlamentares têm liberdade irrestrita para se pronunciarem nas tribunas do Congresso. E quem determinou isso não foram os deputados de agora, mas os constituintes do fim da ditadura. Isso está lá, está escrito na nossa Constituição. Tanto é que o próprio ex-presidente Bolsonaro já disse absurdos inenarráveis naquela tribuna e nunca foi indiciado por isso, e nem deveria. Na tribuna e fora dela, né? Isso. Lembra do impeachment da Dilma? Pelo amor de Deus. Os parlamentares, se eles cometerem excessos, eles devem ser investigados e eventualmente punidos pela Comissão de Ética da Câmara e não pela Polícia Federal. Eu sei, a Comissão de Ética não age como ela deveria agir, mas isso não é justificativa também para um parlamentar ser indiciado por algo que ele falou na tribuna. Né? Pelo amor de Deus, a coisa foi tão absurda que dessa vez, o presidente da Casa, Arthur Lira, não teve como não sair em defesa do seu colega. Vamos ver o que ele disse. Senhoras deputadas e senhores deputados, inicio esta fala nessa sessão ordinária destacando que um dos pilares que sustentam o pleno exercício do mandato, a imunidade material do discurso parlamentar, esse direito consagrado em cláusula pétrea pelo Constituinte de 1988, assegura a cada um de nós, deputadas e deputados, a liberdade plena de palavra em nossas manifestações feitas em plenário, permitindo que expressemos nossos posicionamentos e representemos fielmente os interesses daqueles que nos elegeram. Sem essa imunidade material, o plenário do Parlamento brasileiro, este terreno livre, onde devem ecoar os mais diversos pensamentos da sociedade, estaria sujeito a todo tipo de limitação e de censura, com claro comprometimento da atividade parlamentar e com inequívoco enfraquecimento da própria democracia. O deputado Van Hatten e o deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. Só destacar uma coisa aqui, há quem diga que o que o Van Hatten fez foi um crime contra a honra. Mas pode ser. Que haja pressão da sociedade para que o Conselho de Ética atue. É o que o Gabriel mencionou.
A gente não pode atropelar a lei porque a gente não concorda com alguém. Até porque, veja bem, no caso do Daniel Silveira, ex-parlamentar, preso desde 2000 e sei lá quanto, 21, 22, por ter dito aquelas coisas absurdas sobre o Alexandre de Moraes e sobre o Supremo de modo geral, ele foi preso porque falou aquelas coisas fora da tribuna e houve uma pressão imensa do parlamento em cima do Lira para sair em defesa do Silveira, coisa que o Lira nunca fez. É verdade. Não fez por quê? Porque não houve o que está havendo agora com o Marcel Van Hatten. Ou a gente muda a lei e os parlamentares passam a ser implicáveis, né, por eventuais crimes. Lembrando que indiciamento não é se tornar réu nem acusado. Indiciamento é quando alguém vira, faz o inquérito e fala, fulano, tem indícios de que fulano fez isso. Aí você pega e apresenta de que fulano fez isso. Então, o Van Hatten se tornou indiciado por ter cometido calúnia contra o policial federal. É isso, não, é o que a Maria Selma falou aqui, não sou a favor da maneira como o deputado Marcel se expressa na maioria das vezes, mas chegar a esse ponto com ele não é certo. É isso. O que está em pauta é exatamente isso. Não tem nada a ver com o seu gosto pessoal, que é o que a gente sempre fala sobre aqui no o partido dele, sobre as posições dele. Eu também não sou o maior fã do Van Hatten, não. Mas não pode, porque se hoje é com o Van Hatten, amanhã é com o parlamentar que você votou. E vale a mesma premissa, dadas as devidas proporções, porque os deputados têm o lance da imunidade parlamentar e tal, mas é a mesma discussão sobre quem vai regular o que a gente vai falar nas redes sociais ou não. Tá tudo mais ou menos na mesma linha de pensamento de quem controla o que a gente vai falar e como isso é julgado diante de quê? Se a nossa Constituição não valer de nada, gente, já existem regras na Constituição, já existem crimes previstos para uma série de coisas e o que é novo precisa ser readaptado, que é a grande questão do Marco Civil da internet. É isso. Fora isso,